Então vamos lá. A lei, regulação das leis do trabalho. Regulação social do trabalho, o que é? É o conjunto de normas e instituições criadas pelos Estados. É resultado da intervenção do Estado. Isso é importante você também entender quando a gente vai falar de liberalismo, de neoliberalismo, de mercado, de meritocracia e por aí vai, Estado mínimo, tá? Então, é resultado da intervenção do Estado nas relações de trabalho, buscando assegurar aos trabalhadores direitos mínimos que lhe tragam dignidade. As leis trabalhistas são consequência das mudanças econômicas que ocorreram no mundo do século XX. O direito do trabalho tem sua origem na necessidade de estabelecer um regramento jurídico para equilibrar as relações de trabalho entre duas forças que norteiam o capitalismo, que é o capital e a burguesia, detentora dos meios de produção, e a força do trabalho pertencente ao trabalhador. Você veja aqui, nessa charge, né, os trabalhadores estão protegidos pela carteira de trabalho. E o que o patrão fala? Quem quiser a vaga vai ter que sair daí. Isso foi até você vai ver várias charges, né? Várias charges a partir de 2016, e principalmente 2017, o governo Michel Temer, né? Que vai liderar as reformas, que a gente também vai falar, reforma trabalhista e previdenciária, né? Como essas relações elas vão se deteriorando, como os direitos dos trabalhadores vão sendo retirados, né? Isso é fato. Então eu trago para vocês aqui uma declaração do então candidato Jair Messias Bolsonaro. Ao se candidatar, você pode representar toda a sociedade, como pode representar parcelas, segmentos dessa sociedade, né? Então, por exemplo, deputados, você tem os deputados, a bancada da bala, a bancada rural, a bancada evangélica, a bancada LGBT, né? E por aí vai. Então, são pessoas que se candidatam para defender interesses específicos de um segmento da população, tá? E o presidente, eu acho que a política, de uma forma geral, tem que defender os interesses da sociedade como um todo, mas vamos lá, né? Estamos falando aqui também da realidade que está aí, né? Então, quando a pessoa se candidata à presidência, ela pega para si o compromisso de governar para toda a população, né? Neste caso aqui, Jair Messias Bolsonaro já deixou claro que ele estava representando a burguesia, né? E aí ele coloca: os empresários têm dito que um dia o trabalhador terá de decidir menos direito e emprego ou todos os direitos e desemprego, porque isso custa o Brasil. Olha, quem já assinou carteira de empregada doméstica sabe que, por exemplo, você paga R$1.000 de salário mais R$1.000 de taxas para o governo. Então, eu também não vou entrar também nesse mérito, eu quero dar um apanhado geral, porque seria muito longo isso, né? Mas para vocês entenderem, a questão aqui não é o trabalhador, a questão aqui está também no Estado. Como o Estado cobra dessas empresas, né? Essas empresas repassam para o trabalhador. Então, realmente, o trabalhador custa muito caro, sim, ao empresário. São muitos impostos a pagar. Porém, é isso que garantia
que garantia condições, qualidade de vida, condições mínimas de vida desse trabalhador, né? Então, o ajuste teria que ser no próprio governo, no próprio Estado, né? Mas enfim. Então, você veja aqui que essa regulação ela começa a mudar, né? Leis começam a ser refeitas, né? Criadas de forma a mudar essa relação entre patrão e empregado, né? De forma a diminuir direitos para ter um maior lucro nas empresas. A verdade é essa, né? Então você tem aqui outra charge, né? Diga não à MP 888, a medida provisória. A medida provisória 888, de 30 de abril de 2019, ela foi convertida na Lei 13.874, de 20 de setembro do mesmo ano. E o que foi isso? Ela instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado. E aí altera a lei, a BES e tal. E nisso altera também as relações de trabalho, que até então eram garantidas por quem? Pela CLT. Aí nós começamos a ter, aliás, 2017, a gente já começa a ter, o que foi a reforma trabalhista? Foi a quebra dessas garantias, dessas regras. Essas regras elas foram sendo flexibilizadas, de tal forma que o patrão não tivesse tantos deveres para com o empregado, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui uma notícia no setor de economia do Estado de São Paulo. Então, Bolsonaro está dizendo, ou todos os direitos de desemprego ou menos direitos de emprego. Presidente eleito disse que não vai tirar direitos previstos na Constituição, mas que, para gerar vagas de trabalho, precisará atender a demanda dos empresários. Isso foi em 9 de novembro de 2018, após a sua vitória, não é? Então, aqui está o pedacinho da notícia. Para destravar a economia, será preciso atender a demanda de empresários e optar pela redução de direitos trabalhistas, afirmou nesta sexta-feira, dia 9 de novembro, né, o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, em transmissão pelo Facebook em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O que queremos é destravar a economia. Esse é o caminho. Os empresários têm dito para mim que nós temos que decidir. E aí vai, né? Ou todos os direitos e desemprego, ou menos direitos e emprego. E aí nós vemos o resultado disso hoje, 2021, né? O crescimento, veio a pandemia em 2019, né? E o aprofundamento da miserabilidade, o aprofundamento da pobreza, da fome, né? Da ausência de direitos. E aí, lembrando agora lá da panela de pressão, faz agora uma comparação com as greves, com os movimentos sociais. Ela não é uma panela de pressão, né? Quando a coisa chega num ponto que pau, explode, né? É assim que está acontecendo. Os movimentos sociais são a explosão da pressão, quando não há observância das leis trabalhistas de garantias para o trabalhador. Aí eu trouxe algumas fotos aqui para vocês verem, né? Então, não há reforma da Previdência, sucateamento da educação, criminalização dos movimentos, crime contra a democracia, retirada de direitos e por aí vai, né? Até aí tudo bem. Então, as incessantes lutas de classes que surgem através de movimentos sociais e com o surgimento dos sindicatos culminam no surgimento das primeiras leis de proteção ao trabalho,
e com a criação da Organização Internacional do Trabalho, que se dá em 1919 em âmbito mundial. A OIT é uma agência integrante da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, especializada em questões trabalhistas, tanto na criação de normas internacionais e quanto na fiscalização das condições de trabalho em seus 185 Estados-membros. Funciona ainda como um centro internacional de informações, pesquisa e estatística sobre o trabalho. A OIT é sediada em Genebra, na Suíça, e possui 40 escritórios em vários países, inclusive o Brasil, incluindo o Brasil. Tá? Então, vamos ver um pouquinho aqui o papel da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, na reforma trabalhista do Brasil em 2017. Em notícia de 9 de março de 2020, nós lemos o seguinte: o governo brasileiro deve adotar medidas para garantir o direito de organização e de negociação coletiva, ou seja, reforçando o papel do sindicato, que fazem parte das convenções ratificadas pelo Brasil. A conclusão consta do relatório da Organização Internacional do Trabalho sobre a aplicação de normas internacionais do trabalho. A aplicação das normas vem sendo discutida pela OIT desde 2017, durante a tramitação final da proposta legislativa da reforma trabalhista. O documento da OIT considera as informações prestadas por entidades de classe de trabalhadores e de empregadores, além do governo, sobre as medidas tomadas em relação a violações identificadas pela OIT a convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, ou seja, leis que já estavam consideradas, observadas, consignadas pelas instituições e foram rompidas. Em relação à Convenção 98, o relatório indica que o governo adote medidas que coíbam atos antissindicais e que revise os artigos da CLT alterados pela reforma, que permitem a negociação coletiva ampla. Trata-se dos artigos 611-A e 611-B da CLT, que estabelecem a chamada prevalência do negociado sobre o legislado. Vejam, meus queridos e minhas queridas, nós temos aí a criação de instituições que, em última instância, quando se dá a canetada, elas pouco conseguem fazer valer. Mas aí a gente tem que observar a força dos movimentos sociais, a força da sociedade civil organizada. É isso, principalmente isso que a gente tem que observar. É principalmente isso que vocês têm que começar a entender a importância da consciência política, do senso crítico na formação de vocês. Trabalho decente é um conceito que foi desenvolvido pela OIT em 1999 e resume as principais áreas de atuação da entidade: respeito aos princípios e direitos fundamentais do trabalho, promoção do emprego de qualidade, extensão da proteção social, fortalecimento do diálogo social. Desde sua criação em 1919, a OIT desempenhou um papel fundamental na luta pelos direitos dos trabalhadores. Já na primeira conferência foram estabelecidas 6 convenções que atendiam às principais reivindicações dos movimentos operários do final do século XIX. Aí vocês lembram do movimento cartista, nós já vimos isso, né? E outros movimentos. O ludismo, que foi um movimento contra as máquinas, né? Vai lembrando aí aquilo que a gente já vem falando. Então, século XIX e início do século XX, jornada de trabalho de 8 horas diárias, quando as pessoas não tinham
Antes não tinham hora para sair, tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Então, 8 horas diárias, proteção à maternidade, estabelecimento da idade mínima para o trabalho, então não mais aceitar crianças trabalhando, né? Então, para o trabalho na indústria, ainda está muito criança, que é 14 anos, né? Proteção contra o desemprego e proibição do trabalho noturno para mulheres e menores de 18 anos. Na década de 30, após a crise de 1929, foram publicadas convenções e recomendações para proteger minimamente os trabalhadores das demissões em massa. Vamos lembrar, nós já vimos isso, né? Que era muito natural, era aceito crianças de 6 anos, bem pequenininhas, trabalhando em fábricas e até crianças sendo presas, né? Em 1944, após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi promulgada a Declaração de Filadélfia, que serviu de base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que foi a Declaração de Filadélfia? Essa declaração diz o seguinte: o trabalho não é uma mercadoria. A liberdade de expressão e de associação é essencial para o progresso constante. A pobreza, em qualquer lugar, constitui um perigo para a prosperidade de todos. A luta contra a necessidade deve prosseguir com incessante energia dentro de cada nação, mediante um esforço internacional contínuo e concertado, no qual os representantes dos trabalhadores e dos empregadores, trabalhando em pé de igualdade com os representantes dos governos, participem de discussões livres e de decisões de caráter democrático com a finalidade de promover o bem-estar comum. Então, a Declaração de Filadélfia, ela já vem motivando a que essas forças contrárias, né, que Marx já tinha colocado em 1848, que elas comecem a sentar na mesa para poder chegar a um ponto comum, né, em que ambas realmente tenham seus interesses contemplados, né? A consolidação das leis do trabalho é a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalho e ao direito processual do trabalho. Ela foi criada através do Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, durante o período do Estado Novo, entre 1937 e 1945, unificando toda a legislação trabalhista até então existente no Brasil. A CLT foi fortemente inspirada na Carta del Lavoro do governo de Benito Mussolini na Itália. Aí, essas influências que o Vargas teve, aí vou deixar para a história, né? Hitler. A CLT surgiu como uma necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho em 1939. O país passava por um momento de desenvolvimento, mudando a economia de agrária para industrial. As mudanças eram extremamente necessárias. E aí, vamos lá. A legislação trabalhista foi criada para regular as relações individuais e coletivas do trabalho e é composta por um conjunto de normas. No Brasil, essas normas estão estabelecidas pela CLT, pela Constituição Federal de 1988 e por outras leis da Justiça do Trabalho. É na legislação trabalhista que são estabelecidos os direitos e deveres de empregados e empregadores, como, por exemplo, jornada de trabalho, remuneração, férias, aviso prévio, licenças, rescisão de contrato de trabalho, normas de segurança e outras regras fundamentais para essas relações. Com a CLT, os direitos sociais começaram a ser reconhecidos pelo Estado, que passou a integrá-las na sua própria estrutura, com a criação do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, da consolidação das leis do trabalho. Os trabalhadores e a massa da população começaram a ter seus direitos reconhecidos pelo Estado e passaram a se reconhecer no Estado.
Quando Getúlio Vargas se dirigia à população, o fazia interpelando a todos os brasileiros como trabalhadores do Brasil. No início da década de 90, Fernando Henrique Cardoso disse que ia virar a página do getulismo. Aí já começa outro presidente a se voltar para a burguesia, né? E para a linha, o ideário neoliberal, tá? Então, condição da implantação do modelo neoliberal ao anunciar seu plano real, o que significava retornar às condições trabalhistas diante da CLT, época de Washington Luiz, quando a questão social era tratada como questão de polícia. No governo Lula, o projeto foi arquivado. Mas em 2017, no governo de Michel Temer, a CLT foi alterada com a Lei 13.467, uma das principais reformas na área trabalhista. Essa Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, altera a CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452 e altera a CLT, né? Eu trouxe para vocês aqui também a PEC 66 de 2012, que posteriormente se tornou Emenda Constitucional 72 de 2013 e, por fim, deu origem à Lei Complementar 150 de 2015. É uma lei criada para regular os direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Essa é uma lei que, nossa mãe, mexeu com toda a burguesia, né? Que empregava, né? As pessoas com melhor salário tinham suas empregadas domésticas. E não existia um regramento, né? Essas pessoas não tinham direitos. E essa PEC trouxe isso, e foi muito criticada, teve muita resistência da parte das patroas, principalmente, né? Ela foi uma das primeiras iniciativas que visavam igualar o serviço doméstico a outros tipos de ocupação e reduzir a informalidade no setor. A partir da PEC das domésticas, todo empregador passou a ter a obrigação de registrar seu empregado doméstico e assinar sua carteira de trabalho. Então, mudou a vida das pessoas que trabalhavam nas casas, né, das pessoas. A jornada de trabalho de um empregado doméstico também passou a ser limitada a 8 horas diárias ou, no máximo, 44 horas semanais. Então, esse empregado, se ele antes também não lhe era cobrado alguma coisa, também passou a ser cobrado. As patroas puderam também fazer descontos, né? Porque a dormida, a alimentação, transporte, uma série de coisas, né? Então, a empregada doméstica hoje é um empregado como é um empregado na empresa, então tem direitos e deveres, né? Mas eu creio que teve mais direitos que deveres, né? Creio eu, que só você ter uma carteira assinada, você saber que vai receber um fundo de garantia na sua demissão, vai ter férias, tudo direitinho, isso é muito importante, né? A legislação trabalhista dos petroleiros, eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui, para vocês terem uma ideia dessa amplitude da legislação do trabalho, né? Então, aqui em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, nós temos pessoas que trabalham embarcada, né? Então, também tem a sua lei, né? Em regra, a jornada de trabalho dos trabalhadores a bordo de navios e a plataformas é de 8 horas diárias, possibilitando a extensão da jornada para 12 horas. Em se tratando de atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo do mar em áreas terrestres distantes ou de difícil acesso. A jornada diária de 12 horas também poderá ser permitida se prevista em acordo
ou convenção coletiva de trabalho. Quem faz isso é o sindicato, tá? Tá no artigo 59 da CLT, né? E assim vai. Isso é um exemplo para vocês entenderem, tá? Nós já estamos acabando. Aqui a reforma previdenciária. Trouxe também um quadrozinho bem pequeno para vocês verem o que foi a reforma previdenciária, ou seja, que vai lhe garantir a aposentadoria, tá? Então, as duas principais mudanças estão relacionadas à idade mínima para a obtenção do benefício e ao tempo mínimo de contribuição. Aí tem a tabela, né? Então, trabalhadores privados e servidores. As mulheres de 62 anos, né? E os homens 65 anos, tá? O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para mulher e 20 anos para homens. E assim vai. Eu deixei essa tabelinha para vocês verem. Vocês não vão conseguir dar conta, tem muitos de vocês que ainda não estão trabalhando, mas é para que vocês já tomem conhecimento, né, de toda essa legislação que vai acompanhar a vida de vocês e que vai impactar o futuro de vocês. Quando vocês vão se aposentar, os direitos que vocês têm, os deveres, né? Tá bom? Aí eu estou finalizando aqui falando do neoliberalismo. O neoliberalismo defende um Estado minimizado em relação aos direitos sociais e trabalhistas e, ao mesmo tempo, passivo em relação aos lucros dos capitalistas e aos interesses do mercado. Preconiza liberdade de movimentos para todos, menos leis, mais espaço para a economia desenvolver-se livremente, mesmo desprezando políticas públicas estatais. Está, enfim, atrelado a essa nova fase do capitalismo internacional que orienta a formação de centros econômicos em regiões, a derrubada de fronteiras comerciais, a livre circulação do capital e o fortalecimento de conglomerados transnacionais. Aí traz a charge aqui do lado, né? O patrão queimando os direitos, ele dizendo que a culpa é da crise. E não é. E não é. E, por fim, o último quadrinho, o neoliberalismo e reforma trabalhista no Brasil. É um livro da Andréa Galvão. O neoliberalismo de um lado e o sistema de produção toyotista de outro geraram a flexibilização das relações de produção. Então, nosso próximo tópico é também saber um pouquinho mais sobre a flexibilização. O que é isso, né? A flexibilização das relações de produção. Então, você viu aqui nesse pouquinho, parece muito, mas é muito pouquinho, né? A importância da lei, né? E importante porque para o bem ou para o mal ela impacta a sua vida, a nossa vida, né? Então, nessa parte aqui você viu a regulação. Agora nós vamos ver a outra parte que é entender o que é isso, a flexibilização nas relações de trabalho. Então, até lá. Beijo. Tchau.